A ansiedade é uma experiência humana que atravessa o tempo, sabe? É como um murmúrio constante num mundo que não para de fazer barulho. Mas e se a gente pudesse encontrar as respostas para essa inquietação tão moderna em sussurros antigos, gravados em textos sagrados? Essa é a nossa pergunta central. Vamos mergulhar nisso? Tentar entender como uma sabedoria de milênios atrás consegue dialogar com um sentimento que, bem, parece que define a nossa era. Para começar, é importante a gente entender uma coisa. A Bíblia não olha para a ansiedade como um problema isolado, sabe? Ela é sempre discutida dentro de um contexto muito maior. Um contexto de confiança, de fé, da nossa dependência de algo soberano. A inquietação da alma, então, é vista como um sintoma de um coração que talvez tenha se desconectado da sua verdadeira fonte de segurança. Nossa primeira parada é num dos discursos mais famosos da história, o Sermão do Monte. É aqui que a gente encontra uma abordagem bem específica sobre aquela ansiedade que está ligada, bem, às nossas necessidades materiais, aos nossos desejos. No capítulo 6 de Mateus, a ansiedade é colocada como a terceira de três distorções espirituais. Olha que interessante. Ela vem ao lado da religiosidade de fachada e do amor ao dinheiro. Isso aqui é a chave. A ansiedade sobre a vida material não surge do vácuo. Ela está diretamente conectada àquilo que a gente valoriza, a quem ou o que a gente realmente serve. E aqui está o ponto de virada. O texto sugere que a ansiedade nasce, na verdade, de um coração dividido. Essa tentativa de servir a dois senhores ao mesmo tempo, a segurança espiritual de um lado e a segurança material do outro, acaba gerando uma tensão interna que se manifesta como essa preocupação constante. Agora, a lógica usada aqui é muito bonita. É um argumento que vai do menor para o maior. A instrução é: olhe para a criação. Olhe para os pássaros, para as flores, veja como são sustentados sem esforço algum. A conclusão é ao mesmo tempo poética e poderosa. Se Deus cuida do que é menor, o cuidado dele pelos seres humanos há de ser infinitamente maior. Então, o ponto central é este. A solução que é proposta aqui não é um simples pare de se preocupar. Não. É um chamado para uma reorganização total das nossas prioridades. É sobre colocar o espiritual em primeiro lugar e, segundo esse ensinamento, é isso que aquieta a ansiedade pelas coisas materiais. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar de um tipo diferente de ansiedade. Aquela que não vem da falta de coisas, mas sim da presença de perigos, de pressões externas. Como é que se encontra a paz quando o mundo ao redor parece tão hostil? O contexto é tudo. A carta aos Filipenses, que é cheia de palavras sobre alegria e paz, foi escrita por um homem que estava acorrentado. Isso dá um peso, uma força imensa às palavras dele sobre como lidar com a angústia. A instrução aqui é um ato de transformação espiritual. É como se a energia da preocupação precisasse ser canalizada. Canalizada para a oração e, o que é bem notável, para a gratidão. É uma disciplina que muda o foco. Tira o foco do problema e coloca no provedor. De um jeito bem parecido, o apóstolo Pedro escreve para cristãos que estavam sofrendo perseguição. A instrução dele para lançar a ansiedade sobre Deus vem logo depois de um chamado à humildade. A conexão é bem clara. É preciso primeiro reconhecer a própria incapacidade de controlar o futuro para, só então, conseguir entregar o peso da preocupação. Tente imaginar o medo de um povo inteiro perdendo sua casa, sua terra, seu futuro. É para essa nação, no meio de uma crise gigantesca, que o profeta Isaías fala. E a resposta para aquele medo avassalador não é a promessa de que o exílio não vai acontecer. É a promessa de que Deus estará presente no meio dele. Agora, a gente entra num território ainda mais íntimo, mais pessoal. A ansiedade que brota não de fora, mas de dentro. Das feridas profundas da injustiça, da traição, daquelas coisas que fazem a alma clamar. O Salmo 94 é exatamente esse grito. O salmista olha ao redor e o que ele vê? A opressão dos justos, a arrogância dos que praticam o mal. A angústia dele é palpável, sabe? E nasce dessa aparente ausência de justiça no mundo. E a solução? Ela não vem de uma mudança imediata nas circunstâncias. O alívio vem de dentro, de uma consolação divina. É como um lembrete interior de que Deus vê, que Ele se importa e que no tempo certo Ele vai agir. A alegria nasce dessa confiança, mesmo quando a injustiça ainda persiste lá fora. O Salmo 55 nos leva a uma das dores mais agudas que existem, a traição.
O lamento aqui não é por um ataque de um inimigo declarado, mas pelo golpe que veio de alguém próximo, de um companheiro. E essa dor tão pessoal gera uma ansiedade profunda que desestabiliza tudo. A imagem aqui no hebraico original é incrivelmente poderosa. Não se trata apenas de contar os problemas. A ideia é, literalmente, colocar o fardo, aquele peso esmagador, sobre os ombros de Deus. É um ato de transferência radical da carga. Então, a gente viu a ansiedade por coisas, por provações, por dores, fontes diferentes, contextos diferentes. Mas conforme a gente vai analisando, um padrão começa a surgir. Um padrão que aponta para uma única e central resposta. Aqui a gente consegue ver bem a abrangência da experiência humana que esses textos cobrem, desde a preocupação com o pão de cada dia até o medo da aniquilação de uma nação, da dor da traição à angústia da injustiça. Cada faceta da nossa inquietação é abordada e recebe uma resposta. E todas essas respostas convergem para esta verdade central. Não importa qual seja a fonte da ansiedade, a solução bíblica fundamental é a mesma: um ato deliberado de render o controle, de confiar no cuidado e no poder soberano de um Deus que se importa. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.